Isaías 40, de 28 a 31. Eu sou do tempo que o crente era conhecido como... Você também é desse tempo? Amém. Então vamos ficar de pé. E vamos ver se você é um crente, daqueles crentes bons mesmo, que quando você vem para a igreja, você traz a sua Bíblia. O crente que é crente mesmo traz a Bíblia. Então vamos ver, o crente mesmo trouxe a sua Bíblia, levante bem alto. Olha só, vamos ver. Eu vou contar. Vou ver qual é a bancada da igreja que tem mais Bíblia aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Bom, o celular também conta, Marilton. Bota no modo avião, que aí não perturba ninguém, né? Vamos ver, esse lado aqui está cheinho. Esse lado aqui da pastora Veleda. Não sei muito não. Bíblia rosa não vale. Essa aqui, esse lado tá bom. Esse lado aqui é muito crente. Esse lado aqui, e esse lado aqui é todo eletrônico. Mas vale também. Parabéns. Lá na galeria, vocês não participam do culto, não? Vocês estão sentados por quê? Vocês não vieram para o culto, não? Vocês aí, Samuel, esse pessoal não veio para o culto, não? Estão sentados por quê? Fiquei bem, irmão. O pastor falou para ficar de pé para a leitura da palavra. É para ficar de pé. Se não, fica na esquina. Não vem para o culto, não. Já viu que eu estou bem hoje, hein? É só o começo. Então, vamos lá. Isaías 40, a partir do verso 28. Vamos lá. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão. Mas, leia comigo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa leitura tão significativa, tão importante da Tua palavra. Sejamos edificados e possamos sair daqui, Senhor, conforme o texto diz, caminharão e não se cansarão, porque nós confiamos e dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão pode se assentar. Irmãos, há uma expressão que a gente costuma ouvir dizendo o seguinte: ano novo. Só que eu estava pensando esta semana a respeito disso. Por isso que naquele momento tão especial do louvor, eu subi aqui e fizemos aquela intercessão rápida. Porque eu estava pensando nisso, e nessa expressão, ano novo, vida nova. Mas eu, no momento que estava pensando nisso, veio ao meu pensamento: ano novo, problemas velhos. Estava reparando as dificuldades que tivemos nas grandes capitais essa semana por causa da subida, ou do aumento do preço das conduções. Em especial aqui no Rio de Janeiro, subiu mais do que a inflação, subiu 12%. E aí isso desencadeou em quase todo o Brasil, em especial nas principais capitais, movimentos, novamente movimentos do passado, que houve um aumento de 20 centavos da passagem alguns anos atrás e houve uma grande mobilização de toda a sociedade. O governo teve que voltar atrás em alguns lugares. Estava pensando nisso quando, novamente, observando as informações, vimos a questão do caos que estamos vivendo na saúde pública, nos UPAs, nos hospitais, e a prefeitura tendo que voltar a tomar conta de alguns hospitais que estavam cedidos ao Estado e tendo que voltar para o município para poder cuidar da saúde. E o interessante disso tudo é que, se o Estado não tem o recurso, o município tem. O município injetou dinheiro, pintou fachada de alguns hospitais, mas me parece que é questão crucial, que é do atendimento médico, dos exames e da medicação, continua ainda latente, sem uma solução perfeita. Eu estava pensando e observando essa questão quando
vi a questão do médico que cedo pela manhã saía para o trabalho, ao passar por um quebra-mola, diminuiu a velocidade, veio o assalto, saiu do carro e os bandidos deram um tiro e mataram. E a violência continua crescendo tanto. Impressionante isso. Nós não somos pessoas de ficarmos comentando sobre as notícias ruins, mas também não podemos ser loucos, que ao observá-las não tomamos conhecimento. Isso é um fato, isso é uma realidade que nós vivemos. Nós não podemos rasgar, nós não podemos virar a página do jornal, porque viramos a página do jornal e vem mais uma outra notícia. Então nós temos que ser coerentes, que vivemos num país igual a este, com essas dificuldades. Mas aí você diz, pastor, é aqui nesse país? Não, não é. Não é somente aqui. O presidente do maior país chorou ao lamentar a morte de tantas pessoas. O presidente francês foi para as ruas por causa das dificuldades do terrorismo na França. E assim por diante. Mas a vida continua, irmãos. E nós continuamos acordando, saindo para estudar, para trabalhar, para cuidar da nossa vida. Essa é a nossa realidade, nós não podemos fugir dela. Quando nós nos damos conta da grande corrupção que permeia praticamente todas as organizações do Estado de Direito, do Estado que vivemos, do país que temos, é impressionante isso. Isso faz me lembrar de um livro chamado O Mundo em Chamas, escrito por Billy Graham, um livro antigo, grosso, de 1963. E Billy Graham diz assim naquele livro: existe um gás que permeia todas as estruturas de uma sociedade. E este gás, dizia Billy Graham, chama-se corrupção. Irmãos, eu fico impressionado toda vez que eu me recordo de ter lido este parágrafo, eu destaquei, eu copiei, guardei ele comigo. Destacado, porque isso foi escrito em 1963. Evidentemente que eu não li esse livro em 63, porque era um menino pequenininho. Mas eu li mais à frente, para eu ter, quando eu tinha entendimento do que estava sendo escrito ali. Eu fiquei impressionado em ver que em 63, num país como os Estados Unidos, Billy Graham, o homem que há mais de 50 anos aparece no top 10, as 10 pessoas mais importantes da humanidade. Figura há mais de 50 anos nesta lista dos homens mais influentes da humanidade. Billy Graham. Ele escreve sobre isso. Portanto, irmãos, não é um problema unicamente, exclusivamente do Brasil. Vocês sabem que o organismo, a FIFA, está imersa em corrupção. E assim por diante vai. Isso nos alivia? Não. Isso nos deixa mais perplexos, nos deixa assim mais atônitos com isto. E aí nós olhamos para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós encontramos refúgio. Cantamos o cântico que terminamos, o louvor, que diz: eu confiarei e andarei sobre as águas. E o cântico nos faz perceber as dificuldades que vivemos. E aí nós olhamos para a palavra do Senhor em Isaías capítulo 40. E você pode perceber que dos versos 12 ao verso 31 do capítulo 40, Isaías está profetizando a respeito de Israel. Está profetizando em relação ao governo do rei Ezequias. Um governo próspero. Isaías era o profeta de então, mas era um estadista. Isaías passou pelo governo de Uzias, Acás, Jotão, e agora estamos falando do rei Ezequias. Isaías estava ali profetizando. Isaías, então, vira para Israel, e nesses versículos do 12 a 31, ele está falando da questão da Assíria, que estava rondando para querer destruir. E o rei Ezequias, temeroso, quando recebeu a carta do rei, procura o profeta. E o profeta diz para ele o seguinte: Deus manda te dizer que em meio à dor, em meio ao caso, ele te trará o livramento.
E o rei Ezequias descansou no Senhor. E quando você lê o texto, você vê como que Deus pelejou, como que Deus abençoou. E o rei Ezequias não somente foi um rei vitorioso nas suas batalhas, por causa da sua humildade diante de Deus, mas também fez uma enfermidade, ficou doente, e ele ia morrer. E Deus diz para ele que ele iria morrer, então ele vira para o canto da parede e chora amargamente. E antes que o profeta saísse do palácio, Deus fala com o profeta, volta lá, e diz para Ezequias que eu ouvi a sua oração, que eu recolhi as suas lágrimas, e que ele vai ter mais 15 anos de vida. E o profeta volta, retorna, manda botar um prasto feito de figo para a cura das chagas, e o rei fica curado. Este rei, vivendo estes momentos tão tremendos da parte de Deus, não faz com que ele perca a visão dos problemas que ele vivia. E a sociedade que ele governava, o povo de Israel, o reino do sul que ele governava, precisava continuar a viver, ter a plantação, colher, trazer água, ter um muro fortificado para protegê-lo contra os inimigos. Tudo isso fazia parte da vida. Por isso que Isaías traz esse texto. Veja que o verso 12 começa dizendo assim: quem mediu com o seu punho as águas? Quem tomou a medida dos céus? Recolheu numa medida o pó da terra, pesou os montes com os pesos e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Com quem ele tomou conselho para que desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? E o profeta vem argumentando dos atributos naturais de Deus, para terminar dizendo que o Senhor não se cansa, que o Senhor não se abate, que o Senhor permanece. Meus irmãos, como é importante nós olharmos para isso, pois ele estava falando da grandeza, do poder, da sabedoria do Senhor. E, meus amados, isso que é importante para nós, a nossa profissão de fé, o nosso estilo de vida, como dizia aqui o pastor Isaías há pouco, deve ser falar do poder de Deus, da grandeza de Deus, o que Deus vem fazendo na nossa vida. Porque Satanás, ele quer que nós olhemos para baixo. Ele quer que nós vejamos as dificuldades, os problemas, e venhamos a nos abater olhando para essas circunstâncias tão danosas da nossa existência. E muitas pessoas ficam com síndrome de pânico, não querem sair de casa a ouvir e a ver e a ler essas notícias. Satanás quer isso, mas o Senhor não. Eu me impressiono quando vejo a oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a olhar para os céus. E ele diz, ao olhar para o céu, diga: Pai, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Portanto, esta oração do Pai Nosso, ela nos faz ficar aderentes às coisas do céu e não às coisas da terra. Ou melhor, pensando, nos faz com que aquilo que nós vemos no céu se reproduza no céu, na terra. Se reproduza na terra. E isso, meus irmãos, é tão significativo, tão importante nós entendermos que Deus quer isso para nós. Por isso que o verso 28, por onde começamos a leitura desta noite, nos fala que Deus é o Senhor da existência e não se cansa. O verso 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Deus, ele é tremendo. Não há como podemos dimensionar Deus. Não há como pararmos e dizermos: Deus é isso. Deus é assim. De forma alguma. Não há como
podermos expressar a grandeza, o poder, a sabedoria, a santidade de Deus. Por isso que Isaías diz: não sabes, não ouvistes que o Eterno, que o Senhor. Amados, isso para nós deve nos lembrar da nossa pequenez e fazer-nos nos tornar humildes. Lembrar da nossa fragilidade, como somos fracos. Há pouco estávamos no gabinete com um grupo de irmãos intercessores da igreja, irmãs intercessoras que sempre vão orar comigo lá no gabinete antes do culto. E, de uma certa maneira, eu brincava com as irmãs, porque elas comentavam da sua fragilidade. E começavam a dizer: eu estou com isso, eu estou com aquilo. E começavam: eu estou com artrite, eu estou com artrose, eu estou com isso, estou aquilo. Aí eu falei assim: olha, eu não preciso nem conversar com isso, aí é doença de velho, eu ainda não estou nessa idade, né? Aí uma irmã disse assim: pastor, o senhor não gosta de parar em vaga de idoso, então o senhor já está com essa idade. Então, mas o interessante da nossa conversa, irmãos, ela é positiva, não porque ficamos conversando sobre as enfermidades. Não, isso não é positivo, isso não traz alegria nenhuma para a gente dizer assim: eu estou tomando tantos remédios. Não, isso não. Mas isso nos traz sempre a consciência de quem nós somos. Nós não podemos perder a consciência de quem nós somos. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus. Precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não pode se esquecer de quem você é. Não se esqueça de quem você é. Irmãos, quando nós continuamos essa leitura tão interessante, tão bonita, ela nos diz assim no verso de número 29: Ele é o Senhor que revigora, e nele depositamos a nossa fé. Veja, o verso 29 diz assim: Ele dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Como é importante isso, porque nós, às vezes, na nossa vida, nós já não temos mais condições de caminhar. Mas quando nós buscamos o Senhor, Ele é que nos dá força para caminhar. Achamos que não conseguiremos mais, que vamos parar, mas Deus nos diz: caminha mais um pouco, caminha mais um pouco. Pastor Felipe, hoje pela manhã, na sua brilhante mensagem, eu fui muito abençoado na mensagem de hoje pela manhã, sobre o dia da expiação, o sangue de Cristo que nos expia de todo o pecado, que nos cobre de todo o pecado. Ele dizia assim, em certo momento, falando da sua experiência de estudante lá em Dallas: dá vontade de parar. Dá vontade de parar. Irmãos, o importante é continuar. É continuar. O importante é continuar. Nós não podemos parar, temos que continuar. Porque o Senhor, Ele nos dá força. Ele nos dá força. Você virou o ano, começou um ano novo, talvez você tenha trazido problemas velhos, como eu estava dizendo no início da mensagem. Você talvez tenha trazido para o ano de 2016 o desemprego, um problema dentro de casa, uma situação adversa que você esteja vivendo, mas você não pode parar. Você não pode baixar as suas armas. Tem que continuar. Continuar. E a palavra diz que Ele dá força ao cansado. Encontrava há pouco um irmão, disse: irmão, não tenho lhe visto. Disse: pastor, eu tive um momento de vale, um momento assim que eu fiquei meio desanimado. Eu falei: irmão, não desanima. Porque quando nós desanimamos, quando nós baixamos a nossa energia, entra a enfermidade da oportunidade. Oportuna. E nos traz a depressão. E daqui a pouco nós não sabemos mais porque estamos naquele estágio. Não pare, não pare, continua. Continua, não para. A palavra diz: o Senhor, Ele dá força ao cansado. Ele revigora aquele que está sem vigor. Bata no ombro do seu irmão e diz assim: meu irmão, não para não. Você estava pensando em desistir.
Estava pensando em desistir naquele projeto seu. Para não. Para não. Para não. O inimigo quer fazer isso, mas não para não. Continua. Este ano é o ano do fortalecimento, ok? Deus quer fortalecer a sua vida. Ele quer fortalecer a sua casa. Nós temos orado pelos bairros. Olhamos tantas dificuldades, dizendo assim, vou me mudar daqui. Não, não pare não. Continua. Deus colocou você onde está, porque você é quem vai fazer a diferença. Deus quer que você faça a diferença onde você está. Irmãos, quando nós continuamos a leitura desse texto, nós chegamos nos versos 30 e 31. Há uma promessa aqui para os que persistem e não se abalam com as questões circunstanciais e mundanas. Vejam, o verso 30 diz assim: os jovens, tem jovem aqui? Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Ou seja, a luta é pesada, é grande, é difícil. Até o jovem que tem vigor, que o apóstolo João escreve em sua carta dizendo assim: jovem, vocês são fortes e já venceram o maligno. De fato, são fortes e já venceram. Mas as lutas são tão grandes que às vezes eles perdem o vigor. Eles se cansam, eles se fadigam. Aí o verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor. Ele já não está falando mais dos jovens. Ele está falando dos jovens. Está nos incluindo àqueles que já não são tão jovens assim, mas esperam no Senhor. Esses renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isso é impressionante. Esse texto, só a leitura dele já nos impulsiona. Sabe, meus amados, quando nós olhamos para as questões circunstanciais, quando nós olhamos para a questão do mundo, eu quero comentar com você sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto pessoal. Há 3 coisas que nós precisamos entender, que são 3 perspectivas da vida. Sou eu como pessoa, diga assim, eu como pessoa. O segundo é o mundo com o seu sistema. É o sarquis, como nós dizemos, a carne. E o terceiro é o diabo. Nós lutamos o tempo todo com essas 3 esferas. Às vezes nós damos culpa mais ao diabo. E é melhor, ele tem costa grande, ele vai para o inferno mesmo, então a gente já vai jogando tudo nas costas dele. Ah, eu tive um problema, o diabo é terrível. O diabo é terrível, isso é uma verdade. Mas, biblicamente, nós entendemos que existem essas 3 esferas na vida, que nós temos que lutar com elas. A primeira delas é a esfera pessoal. Você com você mesmo, com os seus valores morais, éticos, aquilo que você é. Quantas pessoas têm que lutar com forças coercitivas dentro do seu ser, da sua alma? Dificuldades que você tem. E você já me ouviu falar várias vezes aqui do mapa da criação. Nós herdamos, é o legado que trazemos. Eu gosto muito do Gênesis capítulo 2, verso 24, que o Senhor diz ali para o homem assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, e anunciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas o Senhor diz assim: deixar levando. À medida em que o homem sai da sua casa para constituir a sua família, ele sai, mas leva consigo todo o legado da família, aquilo que ele herdou, a sua herança, a sua carga genética, aquilo que você é. Aquilo que você é. Veja, pessoas há que têm tique nervoso. Você sabe o que é tique nervoso? Deixa eu mostrar para vocês. Um closer, por favor, aqui, o rapaz da máquina aqui. Da tela, o rapazinho da tela. Isso, o filho da Carma. Aqui no meu dedo indicador na mão direita. Olha que câmera boa, irmãos. Olha só. O que vocês estão vendo aqui? Tem alguma coisa diferente aqui? Tem um calo. Isso é o famoso calo. É o famoso calo. Irmãos, quando eu era um belo menininho de 7 anos de idade, estava brincando. Pode, obrigado pelo close. Long shot agora, por favor.
Eu estava brincando no quarto dos meus pais com um carrinho. E uma das minhas irmãs gêmeas, Rosali, estava penteando o cabelo. Ela veio andando para trás e não viu aquele criança indefesa. E estava brincando com o carrinho atrás dela. E ela tropeçou em mim e caiu, literalmente, em cima da minha pequena cabeça, galera. E aí, irmãos, eu bati com um dente no chão e quebrei o dente. Obrigado, Rosali. Isso se transformou no meu charme. Eu fiquei charmoso. Os dois dentões da frente, um ficou dentão e o outro ficou pela metade, né? E aí criou um degrau que era uma delícia. Desde pequenininho, empurrando o dente. Talvez no meu subconsciente eu quisesse empurrar o grandão para dentro, já que eu não podia puxar o pequenininho, para ficar tudo igual. E aí criou essa calosidade. Aí as minhas irmãs ficavam assim para mim: Joaquim Zé, irmã é chata, né? Tira o dedo da boca. Aí eu tirava. Irmãos, esse negócio ficou tão crônico que às vezes nós estávamos... Faltava a luz. Sabe o que elas falavam? Joaquim Zé, tira o dedo da boca. Porque elas já sabiam que mesmo no escuro eu estava lá, dedo na boca. Interessante. Aí, como se não bastasse, como você já conhece muito a história da Veleda, eu estou contando uma nova história, um novo capítulo. Como se não bastasse, eu aprendi um outro tique nervoso, que era muito legal também, gostoso, Aberto. Virar o olho. Um close. Tem cura, né, Cátia? Tem cura, não tem? Eu acho que tem cura, irmãos. Eu acho que tem cura. Aí, a Roseli ficava no meu pé. Só que, Zé, não vira o olho. Rapaz, era só a Dadá e a Neném que ficavam assim. As outras não tanto. Era o tique nervoso. Tique nervoso. Hoje eu já não mordo tanto o dedo. Eu agora aperto com a caneta. Desenvolvi uma outra tecnologia. Aperto com a caneta. Por isso que eu tenho uma caneta aqui. E fico assim, é gostoso demais. É o equilíbrio, irmão. Nós temos que buscar o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. É o balance. Nós temos que buscar o equilíbrio. Por que eu estou dizendo isso para você? Nós estamos rindo. Eu quero dizer que você tem o seu tique nervoso. Você também tem o seu tique nervoso. Você faz as coisas por uma razão. É o seu legado, é a sua história de vida. Você está isso. Então, não culpe o diabo por tudo. Você tem que vencer você. Você tem que se conhecer. Diz o texto, os que esperam renovarão as suas forças. Temos que renovar as nossas forças. Nós temos que nos conhecer. Você tem os seus problemas pessoais, são seus. Você os adquiriu ao longo da sua vida. Você trouxe de casa, mas você adquiriu outros. Pelas desavenças, pelas desilusões, pelas coisas que você queria fazer e não fez, pelos insucessos da sua vida. Muitas pessoas aqui tiveram insucesso na vida familiar, tiveram problemas. Irmãos, eu quero parabenizar o trabalho da igreja que a Madrugada do Carinho tem feito. Outro dia eu vi um post de um irmão elogiando a igreja Betânia. Fez um excelente trabalho no dia de Natal, servindo 400 ceias ali na Cinelândia. Excelente. Parabenizo o pastor Neil por isso, foi tremendo. Mas a nossa igreja, todo mês, vai na Madrugada do Carinho. Nós recebemos 2 cartas, irmãos. 2 cartas de presidiários que vêm agradecer. Um deles diz assim, esse não é presidiário, mas esse era drogado. Eu estava
na Cinelândia, quando chegaram os irmãos desta igreja. Me serviram comida e me abrigaram. Eu estou saindo de uma casa de recuperação, já com o emprego garantido por causa do trabalho dos irmãos. Aquela pessoa estava lá, amém? Vamos aplaudir. O irmão Hernani, o irmão Paulo e muitos outros irmãos que fazem parte dessa equipe. Glória a Deus por isso. Segunda carta veio do presídio lá de São Gonçalo. O nome daquela juíza Cioli, que foi assassinada, tem um presídio com o nome dela agora, e esse cara é presidiário lá. Irmãos, ele diz assim: pastor, eu sou vice-pastor da minha galeria, e eu quero louvar a Deus pelo trabalho que a sua igreja vem fazendo. Mas onde está essa pessoa? Está no presídio. Ele tem os seus problemas, as suas dificuldades. Ele está ali, irmãos, pagando por um desatino. Desacerto. Nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Em primeira instância, irmãos, vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, vamos saber trabalhar conosco. A primeira instância que precisamos lidar, e que muitas vezes ficamos cansados, é conosco mesmo. Mas eu digo para você uma coisa: você pode se afastar do seu pai, você pode se afastar da sua mãe, você pode se afastar do seu marido, da sua esposa, você pode se afastar do lugar onde você trabalha ou estuda, mas você não consegue se afastar de você mesmo. Por isso, trate de resolver os seus problemas consigo mesmo, porque você vai ter que conviver com você. Então, a primeira instância da nossa existência somos nós mesmos. Temos que lidar com ela. A segunda é a carne. A carne, que Paulo chama isso das iniquidades, que fala em Colossenses sobre isso, que são as manifestações da nossa vida, que são as questões da vida que enfrentamos, que são as vicissitudes, que é a carne, que nós enfrentamos todo o tempo, são as inclinações da carne. As inclinações da carne, bebida, orgia, lascívia, maledicência, coisas assim. E sabe, meus irmãos, é interessante isso, que nós não encontramos isso somente lá fora no mundo, mas encontramos também dentro da igreja. Manifestações da carne dentro da igreja. Tipo de roupa que vestimos, tipo de palavreado que falamos, tipos de julgamento que fazemos. Isso tudo são manifestações da carne e que nós vivemos com ela. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre isso. Ele diz assim: se já estáis, pois, crucificados com Cristo, pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E aí ele diz: deixai, pois, a inclinação da carne. Ele está falando de sarquis, a inclinação da carne. E aí ele fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Eu fico impressionado como é que ele escreve para crente, dizendo o seguinte: olha, você roubava, agora pare de roubar. Eu imagino quando a pessoa se converte, eis que tudo se faz. Então a primeira coisa que ela tem que fazer é lançar fora o velho homem com as suas concupiscências, com as suas inclinações. Então, se você roubava, não roube mais. Impressionante. Tinha ladrão ali dentro. Ladrão que roubava o dízimo, ok. Tem muita gente que ainda rouba o dízimo. Pastor, quem rouba? Tem muita gente que não dá o dízimo e vai roubar o dízimo e vai comer no McDonald's. Com dízimo. Que era aqui, não deu. Deu lá, vai lá para o McDonald's. Irmãos, Paulo está falando de roubo, de ladrão. Pessoas que pegam emprestado e não pagam. Pessoa que compra e não paga. Eu não sei se você sabe que isso significa ladrão. É roubo. No Código Penal, o Código inclui essa pessoa lá. Não é somente 171, que é o estelionato, não, mas tem outro. Tem outro. Então, Paulo está falando disso, coisa séria para a igreja. Aí Paulo continua dizendo o seguinte: aquele que mentia. Ué, tem mentiroso aqui? Tem mentiroso aqui, irmão? Vou abaixar a mão, Tem mentiroso aqui, irmão?
Não veio hoje, está lá pela internet. Mentira. Impressionante. Irmãos, eu vou contar um episódio para os irmãos aqui, que um dia eu estava no gabinete, uma senhora entrou lá no gabinete e disse assim, pastor, eu quero conversar com o senhor. Ele sentou lá na minha frente. E eu disse, mãe, eu não estou me recordando da senhora. A senhora é membro aqui da igreja? Não, pastor, eu não sou membro aqui da igreja, não. Ah, sim, por isso que eu não estou me lembrando da senhora e tal. Pois não, minha querida, o que eu posso lhe ajudar? A irmã veio aqui. Pastor, eu vim aqui, não foi por causa de mim, não, foi por causa do meu marido. Ah, seu marido? Mas a irmã não é membro? Seu marido é membro daqui? Não, meu marido não é membro daqui. Aí que eu não estou entendendo mais nada. A mulher não é membro daqui, o marido não é daqui. Aí ela me mostrou, esse aqui é o meu marido. Me mostrou a foto do marido. Quando ela me mostrou a foto do marido, eu me lembrei. Ele sentava ali, naquele cantinho ali, juntamente com uma outra senhora. Eu virei para ela e disse, ah, sim, me lembro do seu marido, ele senta ali com uma outra senhora. Ela falou, pastor, é exatamente sobre isso que eu vim falar. O meu marido está vindo aqui na sua igreja com uma outra senhora, que não sou eu, que não é a esposa dele. Aí eu falei, ah, sem vergonha. E sabe, irmãos, que eu me lembrava que eu fazia o apelo e vinha um homem à frente, todo contristado, choroso, vinha à frente, eu orava, aquele homem piedoso, mentiroso, sem vergonha. Ele vinha para a igreja com a regra 2. Vinha para a igreja. Irmão, você sabe que tem sem vergonha que vem na igreja, ouve a mensagem, atende ao apelo. Eu acho que aquele cara até ceiava. A irmã me mostrou a foto desse pastor, esse é meu marido. Essa mulher que vem com ele aqui é a moradora da rua de trás. Ele está aposentado. Ele acorda às 5 da manhã. Eu faço o café para ele. Ele sai da minha casa, vai para a rua de trás. Como é que se dá o nome para isso, irmãos? Canalha. O Silas Malafaia diria assim, canalha, sem vergonha. E outros adjetivos que o Silas é que sabe falar, eu não sei não. Mas e quando aquela irmã me mostrou aquilo, eu disse, ah, é? Deixa ele comigo. Falar nada não, viu, irmã? Vamos combinar aqui o negócio, falar nada não. Você sabe que no domingo seguinte o camarada estava aqui? Eu mirei para a cara dele e falei, eu vou para a porta. Cuidado, irmão. Quando você começar a sair por aqui, eu sei que você não quer passar por lá. Tu deve estar escondendo alguma coisa. Por isso que eu mando o pastor Marcelo vir para cá. O pastor Marcelo sabe tudo. Ele vem para cá porque ele vai te cercar aqui, né, pastor Marcelo? E aí põe o Marcelo numa porta e veste na outra. Não tem para onde você fugir. E eu cerco você lá. E ainda mando ficar cercando quem está descendo pela galeria. Aí eu fui para a porta. Aí, quando ele passou, eu falei, irmão, eu quero falar com o senhor. Tá bom, pastor? Foi embora. Aí eu segurei a mulher. A regra 2 que vinha com ele. Oi, irmã, vem cá. Chamei ela, irmã. Isso. Irmãos, eles devem estar correndo até hoje. Nunca mais voltaram na igreja. Sabe o que eu me lembrei? Do texto da palavra. Aquele que mentia. Se você vive um tipo de comportamento mentiroso, você se enquadra no que a palavra de Deus diz. Mentira. Irmão, se eu disse no início que ano novo, problemas velhos, esse problema velho você não vai trazer contigo, não. Você vai cortar ele em nome de Jesus. Paulo continua falando de outras coisas que são manifestações da carne. Ele fala de glutonaria, ele fala de bebedice, ele vai falando de várias outras coisas que são manifestações da carne. E ele diz assim, a carne com seus efeitos. A carne com seus efeitos. E aí Paulo para e vai para Gálatas, quando ele diz assim, mas o fruto do Espírito é. E aí você vence os frutos, o fruto, as manifestações da carne, pelo fruto do Espírito. Então, na realidade, irmãos, nós temos que entender que nós temos os nossos problemas, mas nós temos a carne que nós herdamos e que
Davi fala no Salmo 51 que em pecado me concebeu a minha mãe, e então o que eu manifesto é esse problema da carne, que nós precisamos vencer, a sarquice, que eu e você precisamos vencer, que nós precisamos ver manifesto. E por terceiro, é a questão do inimigo de nossas almas, que vive nessa estratégia, nesse sistema global. Impressionante o sistema global, que quer destruir os valores da família. E os irmãos veem que nós estamos em uma luta desde 2004, trabalhando com relação aos valores da família. Em 2006, tivemos a PLC 122 de 2006, que era a questão da criminalização de o que eles começaram a chamar de homofobia. E agora nós estamos lidando com a questão do gênero. E agora nós estamos lidando com a questão da educação nas escolas para as crianças. Isso, os irmãos estão vendo um sistema global que o inimigo de nossas almas, o diabo, está querendo mudar. E aí você fica cansado. Você diz, mas como que eu vou lutar contra isso? Dentro de casa eu estou enfrentando isso. A minha filha, com meu filho, com meu neto. Como é que eu vou lutar contra isso? Aí o escritor bíblico diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você pode ter conhecimento dessas coisas todas que eu falei. Isso não pode te abater. Isso tem que fazer com que você espere no Senhor. Renove as suas forças. Por quê? A promessa é que você subirá com asas como águia. Você correrá e não se cansará. Andará e não se fatigará. Porque quem cuida de você é o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós temos que olhar e nos sentir fortalecidos. Porque este mundo vai de mal a pior. Este mundo vai de mal a pior. Esse mundo vai para o caos. É a terceira lei da termodinâmica, que é o aumento de entropia. A entropia só aumenta, é o caos. E veja, deixa eu comentar com vocês uma coisa. Pessoas me procuraram e disseram assim, a irmã Elaine falou comigo assim, pastor, o que a igreja ofertou para o apóstolo Léo deu para completar o peso de ouro que ele gostaria de levar para o terceiro templo? Eu disse para ela, eu não sei se chegamos lá. Mas nós demos uma oferta muito expressiva para o apóstolo Léo naquele domingo aqui pela manhã. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Alguns irmãos viraram para mim e disseram assim, pastor, ele disse que quer levar essa oferta para a construção do terceiro templo. A igreja tem que ofertar para a construção do terceiro templo? Irmãos, Deus me deu um entendimento que é o seguinte, e que se você ainda não tem o meu livro, deve comprar o meu livro, porque é uma palavra de Deus. Quando eu escrevi o livro, aquele de 2011, dizia assim, tempo de visitação. São três coisas que precisamos ter sempre em mente. A primeira delas é a palavra profética. Agora, uma palavra profética, ela não se sustenta por si só. Ela precisa dos sinais que apontam para a palavra profética. E terceiro aspecto é o cumprimento da palavra profética. Pode haver uma palavra, haver sinais, mas se não se cumprir, não era. A palavra precisa ter a palavra propriamente dito, os sinais e ela se cumprir. Há uma palavra profética no livro de Zacarias, que vai se construir o templo. Essa é uma palavra. E os sinais estão acontecendo em nossos dias. Você está vendo a olhos nus. Você está vendo acontecer isso. Um deles é o posicionamento do nosso país, agora com o presente governo, que está há 16 anos quase no poder, se não for empechado neste ano, daqui a 2 anos completará 16 anos no poder. Este governo, por exemplo, está tirando o entendimento que o povo brasileiro tem com Israel, e nós estamos vivendo uma política internacional agora, que é um conflito internacional, com a aprovação do embaixador novo de Israel para o Brasil, por causa do assentamento na Cisjordânia, porque este homem que está sendo indicado, ele vive na Cisjordânia, ele mora num assentamento do povo de Israel na Cisjordânia.
E o povo brasileiro, o governo brasileiro, é contrário a isso. E aí não ratificou o nome desse embaixador sugerido por Israel. Isso é um posicionamento. O Brasil está apoiando a criação do Estado palestino. O Brasil está desapoiando Israel e trazendo nas Organizações Unidas palavras contra o povo de Israel. Isso, irmãos, são sinais que nós temos que entender profeticamente. Veja, se o povo palestino quer ter o seu Estado, isso, se nós entendermos de uma forma global, não é mal. Por quê? Há povo, a Constituição precisa de terra. Acabamos de ler aqui o texto do boletim, terminava dizendo assim: eu darei à tua descendência esta terra. O povo de Israel saiu do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas. Durante o trajetório no deserto, tiveram liderança, governo, tiveram a Constituição, os mandamentos, tinha o povo, faltava o território. Tiveram um território. Hoje, os palestinos têm o povo, têm a sua Constituição e agora precisam do território. É uma delimitação, uma demarcação. Daqui para ali, daqui para lá. Tudo bem, pode-se discutir fronteiras. Fronteiras é o que está se discutindo agora, o assentamento de Cisjordânia. Olhando assim, está tudo bem, mas isso é sinal. Isso é um sinal porque isso é um isolamento de Israel. É um isolamento de Israel, e quando você vê aquela fuga em massa de pessoas do Oriente Médio para a Europa, e a Europa se tornando totalmente islâmica, isso é posicionamento, isso são sinais. E aí quando você vê que Israel já está com toda a planta do terceiro templo pronto, os sacerdotes já estão sendo treinados novamente, porque há 2.000 anos que não se faz nenhum sacrifício. Já fizeram todas as tesouras, todos os garfos, todas as bacias, já fizeram tudo de novo, está tudo preparado. Os levitas e os sacerdotes estão sendo treinados. Estão criando todos os animais, inclusive o animal vermelho, que tem que ser usado no dia do Yom Kippur. Estão cultivando para que no momento certo esses já estejam prontos. Eu diria para você que Israel tem muito interesse em fechar acordo com o povo palestino. Porque no momento em que Israel concordar com a delimitação territorial, o que vai acontecer? Vai ser dada a permissão para que no Monte Sião, que é toda aquela cordilheira que eu e você visitamos quando fomos a Israel, tem o Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac, ali vai ser construído o templo. O Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado, faz parte da cordilheira do Monte Sião, mas é fora do templo. E onde está hoje a mesquita muçulmana, ela não vai precisar sair, porque o templo não era ali. Então há espaço para os dois, para a mesquita e para o templo. É uma questão política. No momento em que eles concordarem com isso, estará sendo aperto de mão e vai ser criado o Estado palestino, a construção do terceiro templo vai ser autorizada. Note, isso é sinal. É o sinal de Daniel, capítulo 9, que então vai sentar no lugar do santo lugar o filho da abominação, o anticristo, vai sentar lá. Então, vejam, irmão, nós estamos vivendo isso. Isso é um momento, são os sinais. Então, a igreja pensa assim: eu vou dar oferta para construir o terceiro templo? Vejam o que está acontecendo neste exato momento. A igreja é a noiva que o Senhor vem buscar. Só que a igreja, ela tem que orar inteligentemente. Porque no momento em que nós começamos, como eu orei há pouco, assim, haja paz nos teus muros, ó Israel, porque a Bíblia diz que nós devemos orar. Ao mesmo tempo, com isso, nós fazemos a oração retarda, Senhor, para que sejam salvos.
O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que promover a palavra de Deus. O que é promover a palavra de Deus? É fazer com que as promessas e as palavras proféticas se cumpram. Se cumpram. Se cumpram. Ou seja, se tem que haver o terceiro templo, eu vou promover a construção do terceiro templo. Mas a igreja não vai passar pela tribulação. E aí a igreja vai ser retirada, porque a igreja, ela ora, dizendo, Senhor, aguarda, Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva aquilo. E então, Deus que ama a igreja, ele fica atendendo o pedido da igreja, até que chega o momento que Deus diz assim, chega, igreja, vem, para que o filho da iniquidade possa se manifestar em toda a sua plenitude. E aí, nós estamos vendo hoje, em nossos dias, muitos profetas do anticristo se levantando. Por isso que a palavra de Deus diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas esses ouvidos não são esses ouvidos sarquis da carne, mas sim os ouvidos da nova criatura em Cristo, cujo Espírito fala ao nosso Espírito. São os ouvidos espirituais. Toda vez que o Senhor falar à igreja, você tem que identificar o sinal. Você tem que olhar e ouvir com os ouvidos espirituais e entender o que está acontecendo. Para que você possa ser o promotor da vinda do Senhor. Porque a palavra diz assim, o Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem Senhor. Para que você possa dizer isso, só por revelação do Espírito do Senhor. Por isso, irmãos, não há mais tempo para se brincar. Por isso que a palavra diz assim, mas os que esperam no Senhor vão ter que renovar as suas forças. Enquanto você está aqui, e o mal aumentando, e toda aquela gama de coisas que eu falei no início, e disse para vocês, eu não sou promotor das coisas ruins, mas eu tenho que comentar porque nós temos que ser aderentes. Mas eu digo para você, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão, porque nós não vamos ficar. Subirão como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Porque o Espírito do Senhor será a tua força. O Espírito do Senhor será a tua sustentação. E nós caminharemos. Muito obrigado, pastora. Nós caminharemos na força do Espírito que está sobre nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Podia esticar mais meia hora para ver se aumenta a oferta aqui, mas está bom. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos encerrar o culto desta noite. Podemos cantar? Os que confiam. É isso? Vamos? Pedro, você conhece? O Vitor está aqui? Cadê o Vitor? Está aqui? Não, né? Mi maior? Será que é Mi maior mesmo? Vamos ver, Pedro. Meus irmãos, nós tivemos uma reunião muito boa com a equipe do louvor. E eles nos fizeram um pedido. Me fizeram um pedido. Pastor, não inventa cantar aqueles cânticos antigos não, porque a gente não sabe. Esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Os que esperam no Senhor voarão, mas não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão, não, 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 não. Correrei para ti, voarei para ti, quero
Quero estar em teu monte pra te adorar. Quero sempre estar em tua presença. Correrei para ti, voarei para ti. Quero estar em teu monte pra te adorar. Quero sempre estar em tua presença. Os que esperam, eu e você, esperamos no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Os que esperam no Senhor correrão, mas não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não, 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 não. Correrei para ti, voarei para ti. Quero estar em teu monte pra te adorar. Quero sempre estar em tua presença. Correrei para ti, voarei para ti. Quero estar em teu monte pra te adorar. Quero sempre estar em tua presença. Quero orar com você. Quero orar por aqueles que nessa noite entraram aqui, precisando desta palavra de revelação sobre a sua vida. Nesses 3 aspectos que o Senhor quer te fortalecer. No aspecto pessoal, você com você mesmo. No aspecto da vida na carne, você vencer as paixões e concupiscências da carne. E saber identificar o que à sua volta é manifestação do inferno sobre a sua vida. Eu quero orar com você. Orar pela sua vida. Para que Deus te ajude, te fortaleça. Por isso que a palavra diz, os que esperam. E eu sei que você espera no Senhor. Eu sei que você tem sido abatido por enfermidades, ou sua, ou de parentes seus. Você tem se sentido cansado com tanta sobrecarga. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento de você entregar. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Fazer este pacto, esta aliança com o Senhor. Talvez esta noite você precisa, como crente, fazer uma aliança nova com o Senhor para o ano de 2016. Se o ano novo tem que trazer novas expectativas, não coisas velhas. Quero orar com você também. Quero orar pela sua vida. E sabe, irmãos, quero que você saia daqui esta noite sabendo que Deus está no controle da sua vida. Amém? Por isso nós vamos fazer o seguinte. Se você quer receber a oração da igreja, faça uma fila aqui no centro. Eu vou chamar os pastores da igreja aqui para frente, para que me ajudem. Nós vamos orar por você. E eu quero ungir você, selando este ano com coisas novas na sua vida. Então, se você quer receber a oração, vem aqui para o centro. Fique aí. E no momento que for dado, você pode começar a marchar. Pastor Felipe, vem ajudar também. Pastor Marcos, vem ajudar. Não sei se o pastor Irineu está aí. Não sei se o pastor Alex está aí. Pastora Gisela está aí. Vem ajudar também, pastor Gisele. Faça uma fila aqui. Nós vamos orar. Pastora Avelina, pastor Felipe, fiquem aqui.
Nós vamos orar. Os irmãos da galeria já desceram? Eu quero orar com você. Orar por sua vida. Quantos esperam um ano de 2016, um ano de fortalecimento? Levante a sua mão. Eu espero, pastor. Eu quero isso na minha vida. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nos seus negócios, na sua casa, na sua saúde. Eu espero, eu quero, necessito. Pastor Marcos, chega mais para a esquerda ali. Pastor Ivete, essa aqui. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu vou orar por esses irmãos. Depois a congregação está liberada. Graça e paz, Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Feche os seus olhos. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. E a palavra diz assim: quero trazer à memória o que me traz esperança. Senhor, nesta noite, por mais cansados, sobrecarregados e fatigados que estejamos, nós declaramos diante do Senhor, diante dos anjos, que nós esperamos em Ti. A nossa esperança está no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós não esperamos nos políticos, nós não esperamos nos governos, nós não esperamos nas pessoas. A nossa confiança está depositada em Ti. Senhor, eu abençoo a vida desses irmãos. Abençoa a sua vida pessoal. Dá-lhes força para vencer a si mesmos. Senhor, eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus negócios, seus projetos pessoais. Senhor, eu abençoo de tal maneira que ele possa vencer as circunstâncias, as iniquidades, os problemas que enfrenta. Senhor, eu abençoo para que tu dês força, discernimento espiritual, para que possam vencer as traições, as ciladas do inferno sobre suas vidas, que eles possam estar firmes, postos diante de Ti. Senhor, eu os abençoo para que sejam porta-vozes da Tua graça, da Tua misericórdia, por onde caminharem. Senhor, eu os abençoo para que eles possam ser valentes, vitoriosos, pessoas que marcharão firmados na rocha que é o Senhor. Eu os abençoo. Abençoo os irmãos que participam por meio da internet, para que a sua casa seja visitada em nome de Jesus. Eu oro pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Eu oro pelos pedidos que estão nesta caixa das nossas metas nobres, para que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nessa casa estão. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Recebam a bênção do Senhor. Possam vir. Os irmãos só vão ungí-los, só ungí-los. Amém e amém. Espero em Ti. Espero em Ti. Visita-me. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah. Vem com a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah. Eis-me aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah. Vem com a Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Vem com a Tua Shekinah. Na plenitude do Teu Espírito, Tua glória descerá. Tua glória descerá. Na plenitude do Teu Espírito, Tua glória descerá.
tua glória descerá na plenitude do teu Espírito. Tua glória descerá, tua glória descerá na plenitude do teu Espírito. Tua glória descerá, tua glória descerá. Espero em ti, espero em ti, espero em ti. Visita-me, espero em ti, espero em ti, espero em ti. Visita-me, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah, vem com a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah, vem com a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Vem com a tua Shekinah na plenitude do teu Espírito. Tua glória descerá, tua glória descerá na plenitude do teu Espírito. Tua glória descerá.